Eu tenho um grupo e as oportunidades estão sendo dadas. Para que daqui a pouco um de vocês, ou mesmo o torcedor, por que não põe o fulano? Quem não põe esse ciclano? Estão vendo. Estão vendo as oportunidades que eu estou dando. Então, o jogador tem que se entregar. O jogador tem que mostrar porque está no grupo do Vasco. O jogador tem que fazer por onde. Ontem, mesmo, na minha preleção com os jogadores, eu falei, estou num grande clube, um dos maiores clubes do Brasil, uma das maiores torcidas do Brasil, tem que dar a resposta. Isso falei ontem, não estou falando hoje porque nós perdemos o jogo. Já ontem eu já falei, e eu tenho cobrado bastante deles isso. Então, amanhã ou depois, eu não quero ouvir um de vocês, ou mesmo a torcida gritando, por que não põe fulano? Por que não põe ciclano? Está aí as oportunidades. O jogador tem que mostrar. E eu falo para eles, não tem que mostrar só para mim, tem que mostrar para vocês da imprensa, para o nosso torcedor, nosso presidente, para a nossa diretoria. Então, cabe o jogador, quando ele entra em campo, dar a resposta para a gente. Renato Amadeu, dos canais Na Torcida Vascaína, Zé Amadeu Vasco, boa noite. Renato, no grupo do Vasco da Sul-Americana, tradicionalmente, Vasco e Olímpia, que já foram campeões da Libertadores, são os times mais fortes. O Vasco não conseguiu ganhar das duas equipes, né? Todo mundo fala que são as equipes mais limitadas do grupo. O Vasco, inclusive, não ter ganho do Audax aqui na noite de hoje. O que se implica nos jogadores, no seu trabalho para sábado? E, se você me permitir, você que foi um grande jogador, é um grande treinador, como equalizar os 4 pilares do futebol, o tático, o técnico, o físico e o mental? Porque, pelo que a gente vê o Vasco jogando, os 4 pilares não estão equalizados. O que você pode falar sobre isso? Obrigado, Renata. A gente faz o possível, a gente trabalha todo dia. É o que eu falei. No momento que cheguei, praticamente começou os jogos a cada 3 dias, agora começou a Sul-Americana, 2 competições ao mesmo tempo. Você não tem nem tempo para descansar direito os jogadores, a gente vive dentro de hotéis, dentro de aviões. E aí, qual o tempo que sobra para a gente treinar? O mínimo de tempo. Então, por isso que eu não viajei naquele dia para a Argentina, justamente para treinar o time, para ir melhorando aos pouquinhos, e acredito que nós, naquela semana, nós aproveitamos bem, porque nós tivemos, na minha opinião, uma boa partida contra o Remo, merecíamos ter vencido o Remo lá, inclusive, apesar da viagem longa, o grupo estava descansado, por isso que nós corremos bem num campo pesado, e hoje só não voltou a jogar praticamente aquele mesmo time, justamente para não perder ninguém. Então, é muito simples, o torcedor, vocês querem que o time esteja correndo 100 por hora, que o time esteja 100% taticamente, 100% tecnicamente, mentalmente 100%. Não é assim não, gente. Não é assim não. Não vai ser da noite para o dia, não. Eu não fiz a pré-temporada com esse grupo, não. Eu entrei aqui no meio do furacão. A cada 3 dias, a gente precisa dar uma resposta. Vocês também têm que pensar no lado bom. Como falei, eu sei que a gente precisa melhorar e precisamos. Isso aí eu não vou ficar enganando ninguém, a gente precisa melhorar. Mas quando cheguei aqui, o Vasco era o último colocado. Hoje o Vasco praticamente está no meio da tabela, sem ter tido tempo para treinar. Será que está tão ruim assim? Será? O torcedor quer ganhar. E eu trabalho para fazer com que o time ganhe, justamente para a gente dar alegria para o nosso torcedor. Agora, é sempre o treinador o culpado? Sempre o treinador é o culpado das coisas, quando as coisas não acontecem. Aqui, quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. A gente trabalha sempre para ter os melhores resultados. Então, se você for ver no Campeonato Brasileiro, por exemplo, eu disputei, acho que foram 21 pontos com esse grupo aqui. Nós ganhamos 12. Mais de 50%. Então, se começa o campeonato com mínimo 50%, entendeu? A gente estava lá, é que eu falo, estava lá entre os primeiros colocados, brigando por Libertadores. Então, não vai ser da noite para o dia que eu falei, o torcedor, eu sei, eu entendo, eu me coloco no lugar deles, falo isso para o meu grupo. Tem que ter paciência. Eu sei que é difícil o torcedor ter paciência, eu sei, eu me coloco no lugar dele. Mas vai fazer o quê? Até o meio do ano, até a gente poder reforçar esse grupo, é assim, é sofrimento. Mas eu volto a repetir, a prioridade do clube é o Campeonato Brasileiro. É o Campeonato Brasileiro.
Até porque, eu volto a repetir, uma Sul-Americana você joga até dezembro para ser campeão, para ter uma vaga na Libertadores. Já pensou o desgaste que você tem até dezembro com o teu grupo, disputando um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil? É por isso que tem que botar na balança e sentir. A Sul-Americana não rebaixa ninguém. O Campeonato Brasileiro rebaixa. Então é isso que eu peço só para o torcedor ter paciência, porque nós estamos ligadíssimos na Sul-Americana também. Mas a prioridade é o Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Brasileiro nós temos um jogo difícil, importante, que nós precisamos do nosso torcedor no sábado, diante de São Paulo, aqui em São Januário. Aqui, Renato, boa noite. Jonatas Santos, canal BTB Esportes, também pela Litoral News. Você falou bastante sobre oportunizar jogadores. Na lista, principalmente dos jogadores que foram para a Argentina, vimos muitos jogadores crias da Colina. Queria saber qual foi a sua avaliação desses jogadores, como é que está sendo esse processo até de integrar esses jogadores ao elenco, principal no momento até de pressão por conta dos jogos da Sul-Americana. E se você, a partir do jogo de hoje, tem alguma medida a tomar com essas questões das expulsões. É claro que a gente viu que a expulsão do JP foi uma falha da arbitragem, não era para expulsão, mas o Cuesta teve a expulsão, no Campeonato Brasileiro recente foi o Cauã Barros. Como é que você, qual é a sua medida em relação a essa questão para evitar esse tipo de situação? Obrigado. Bom, eu converso bastante com os jogadores, né? Peço para eles serem calma, mas às vezes também é difícil, né? Você vê uma arbitragem como a de hoje, e aí o jogador muitas vezes perde a cabeça. Você mesmo falou do JP, que foi expulso injustamente, prejudicou o nosso time. Eu digo o árbitro, prejudicou porque nós ficamos com um jogador a menos. Quer dizer, a Conmebol, será que vai multar o árbitro? Porque aqui a Conmebol, um erro é que você não sabe das regras da Conmebol que passa para o clube. O clube qualquer, mexer numa formiguinha errada é multa. Atrás de qualquer coisinha é multa. E hoje que nós somos prejudicados, será que a Conmebol vai multar o árbitro? Será que eles vão fazer esse estardalhaço sobre o árbitro da mesma maneira que fizeram comigo porque eu não fui para a Argentina? Então, 2 pesos, 2 medidas, né? Mas eu converso bastante com os jogadores, em termos até em termos de cartão amarelo, para eles tomarem bastante cuidado para não tomarem cartão amarelo. Imagino o vermelho. Só que hoje você está falando de uma expulsão que foi injusta. A do Cuesta, não sei por que ele foi expulso, porque eu não estava lá, não sei se ele ofendeu o árbitro, ou se porque era o último homem, eu não sei por que ele foi expulso, não posso falar agora. Desde o primeiro tempo nós somos prejudicados. Ninguém está dando desculpa. Ninguém está dando desculpa pela derrota, não. Porque muita gente imagina, ele está falando da expulsão porque o time perdeu. Não, ninguém está dando desculpa da derrota. Eu estou falando que 11 contra 11 já é difícil. Aí o árbitro teve aquele erro. Né? Teve o erro, expulsou meu jogador. Fomos prejudicados. Mas aí, se eu não viajo, a Conmebol, meu Deus do céu, né? Vamos ver o que a Conmebol vai fazer com o árbitro do jogo. Qual a base? Tem alguma avaliação positiva do jogo passado? Cara, a base viajou porque eu fiquei basicamente com o time aqui, preparando eles para jogar contra o Remo, mas a gente está, sempre busco as informações, eu treino contra os garotos da base, mas não vai ser num momento, digamos assim, um pouco delicado que você tem que passar a responsabilidade para os garotos, entendeu? Eu já vi muitos garotos em alguns clubes entrando na hora errada, tendo a responsabilidade das vitórias, não foram bem e ficaram queimados. O garoto, a gente sabe, os garotos têm futuro, tem que largar aos poucos, soltar aos poucos, principalmente nos momentos bons do time. E não, de repente, você passar uma responsabilidade para um garoto de 18, 19 anos. Renato, Danilo do Expresso 1923, boa noite. Em relação ao jogo de hoje, e com todo respeito ao time do Audax, é o 13º do Campeonato Chileno, e o Vasco, como você disse, dando minutagem para jogadores que vieram contratados com certo peso, e aí eu destaco o Marino, com a contratação em que o Vasco conseguiu trazê-lo, ele estava sendo disputado com o Boca Juniors, e o rendimento muito ruim, talvez tenha sido, no seu comando, o pior jogo, tecnicamente, dos jogadores. Daria para ter feito mais, você comentou isso, da paciência do torcedor, mas mesmo colocando um time misto hoje, daria para ter apresentado um futebol melhor, individualmente os jogadores como Brenner, Spinelli, e o próprio Hugo Moura, que estava na reserva, que não jogou, contra o Remo, o Nuno. Você achou que faltou uma qualidade técnica individual dos jogadores para superar o time do Audax, que, repito, com todo respeito,
não é um dos mais capacitados tecnicamente também? Obrigado. Concordo plenamente com você, com todas as palavras que você colocou aí. Nós poderíamos ser apresentados um futebol bem melhor, sem dúvida alguma. Com todo o respeito também ao adversário. Nós poderíamos jogar mais. Então, foi essa cobrança que eu tive em cima deles agora no vestiário. E o próprio presidente também, Pedrinho, cobrou deles. Justamente, exatamente o que você acabou de falar. Então, a gente cobra deles. A gente cobra, sem dúvida. Agora, por outro lado, essa cobrança é justa, conversamos, cobramos deles. Agora, por outro lado, também é o que eu falei. Aí o juiz expulsa um jogador injustamente. Aí você, bem ou mal, a gente poderia melhorar 11 contra 11. Ainda com 10 jogadores, nós saímos na frente. Com um jogador a menos, quer dizer, já estávamos com uma certa dificuldade. Com um jogador a menos, as dificuldades aumentaram. Mas, no final, você sempre vai ver o resultado. O Vasco perdeu, então, né, está tudo errado. Não é assim, está tudo errado. A gente entende, volto a repetir, o torcedor tem sua razão, entendeu? Tem sua razão. Nós poderíamos ter jogado melhor, sim, sem dúvida alguma, mas com um jogador a menos, tivemos ainda as dificuldades maiores. Mas o importante é que, desde já, eu sei que o nosso torcedor está chateado, mas é vir para São Januário no próximo sábado. É um jogo difícil que a gente tem pelo Campeonato Brasileiro. A gente precisa do apoio deles para que a gente possa somar pontos, entendeu? Para subir mais na tabela. Obrigado, Renato. Boa noite a todos.